Continuação da leitura do livro Humanidade, uma história otimista do homem, de Rutger Bregman, página 50. Eis o Senhor das Moscas da vida real. Da forma como transcorreu, é uma história enternecedora, coisa de romance que entra na lista dos mais vendidos ou de peças da Broadway e superproduções cinematográficas. É também uma história que ninguém conhece. Enquanto os garotos de Ata foram relegados à obscuridade, o livro de William Golding continua sendo lido por muita gente. Historiadores da mídia chegam a dar créditos ao autor por ser o criador involuntário de um gênero de entretenimento dos mais populares da televisão atual, o reality. A premissa dos chamados reality shows, de Big Brother a Temptation Island, é a de que os seres humanos, quando deixados sem freios, comportam-se como animais. Eu li e reli O Senhor das Moscas, declarou o criador da série de sucesso Survivor numa entrevista. Li pela primeira vez quando tinha 12, de novo aos 20, e mais uma vez aos 30, e também depois que comecei o programa. O primeiro programa a lançar esse gênero foi o The Real World, da MTV. Desde sua estreia em 1992, todos os episódios abriram com um dos membros do elenco recitando: "Esta é uma história real de 7 estranhos." Veja o que acontece quando pessoas deixam de se comportar de forma educada e começam a se tornar reais. Mentir, enganar, provocar, antagonizar. É isso que cada episódio nos faz acreditar ser o comportamento real. No entanto, se tiver tempo para olhar os bastidores das cenas de programas como esse, vai ver os candidatos serem conduzidos, embriagados e jogados uns contra os outros de maneira nada menos que chocante. Isso mostra a manipulação necessária para fazer aflorar o pior das pessoas. Outro reality show, o Kid Nation, certa vez tentou juntar 40 garotos numa cidade fantasma no Novo México, na esperança de que eles se engalfinhassem. Isso não aconteceu. De tempos em tempos eles achavam que a gente estava se dando bem demais, recordou depois um dos participantes, e precisavam induzir alguma coisa para nos envolver em alguma disputa. Você poderia questionar, mas que importância tem isso? Bem, todos sabemos que é apenas entretenimento. No entanto, raramente uma história é apenas uma história. Histórias podem ser nocebos. Em um estudo recente, o psicólogo Brian Gibson demonstrou que assistir a programas de TV do tipo do Senhor das Moscas pode tornar as pessoas mais agressivas. Para crianças, a correlação entre presenciar imagens violentas e a agressividade na idade adulta é mais forte que a correlação entre o amianto e o câncer ou entre a ingestão de cálcio e a densidade óssea. Histórias cínicas exercem efeito ainda mais marcante na maneira como vemos o mundo. Na Grã-Bretanha, outro estudo demonstrou que garotas que assistem mais a reality shows dizem com mais frequência que ser malvada e mentir são características necessárias para se dar bem na vida. Como resumiu o especialista em mídia George Gerbner, aqueles que contam as histórias de uma cultura, na verdade, determinam o comportamento humano. Chegou a hora de contarmos outro tipo de narrativa. O Senhor das Moscas da vida real é uma história de amizade e lealdade, que ilustra quando nos tornamos mais fortes se pudermos confiar uns nos outros. Claro que é apenas uma história, no entanto, se vamos tornar Senhor das Moscas uma narrativa obrigatória para milhões de adolescentes, devemos também contar a aventura dos garotos que ficaram isolados numa ilha deserta na vida real. Usei a história da sobrevivência deles em minhas aulas de estudos sociais, recordou um dos professores do garoto do colégio St. Andrews anos mais tarde. Meus alunos não cansavam de ouvi-la. Mas o que aconteceu com Peter e Mano? Se por acaso você passar por uma plantação de bananas perto de Tulare e de Lismore, talvez os encontre. 2 velhos fazendo piadas. Um filho de um grande industrial australiano, outro de origem mais humilde, amigos para toda a vida. Quando minha mulher tirou uma foto de Peter, ele abriu um armário e fuçou lá por algum tempo, até tirar uma pesada pilha de papéis e me entregar. Eram as memórias dele, explicou, escritas para seus filhos e netos. Li a primeira página. A vida me ensinou uma grande coisa, começava.
inclusive a lição de que devemos procurar sempre o que for bom e positivo nas pessoas. Aí ele mostra uma foto do Peter Warner, que é um sobrevivente, né, um desses garotos já velhinho, uma foto de setembro de 2017. E também Humano Total, também, que era já com umas características mais de Maori, também em setembro de 2017. Parte 1. O estado da natureza. A humanidade é tão igual em todos os tempos que a história não nos informa nada de novo ou estranho nesse particular. Sua principal utilidade é descobrir os princípios constantes e universais da natureza humana. David Hume viveu de 1711 a 1776. Será que a enternecedora história dos 6 garotos da ilha de Ata é uma aberração? Ou tem um significado mais profundo? Trata-se de um caso isolado ou de uma ilustração exemplar da natureza humana? Em outras palavras, os humanos somos mais propensos a ser bons ou maus? É uma questão que vem desafiando os filósofos há centenas de anos. Vamos considerar o inglês Thomas Hobbes, que viveu de 1588 a 1679, cujo Leviatã provocou uma onda de choque quando foi publicado, em 1651. Hobbes foi censurado, condenado e castigado, mas ainda assim sabemos o nome dele, enquanto seus críticos foram há muitos anos esquecidos. Minha edição do The Oxford History of Western Philosophy define sua obra como o maior trabalho sobre filosofia política já escrito. Podemos também considerar o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, de 1712 a 1778, que ele escreveu uma sucessão de volumes que o deixou cada vez mais encrencado. Ele foi criticado, seus livros foram queimados e ele ainda teve de enfrentar um mandato de prisão. Ao mesmo tempo, o nome de todos os seus insignificantes perseguidores se perdeu na memória, e Rousseau continua conhecido até hoje. Os dois filósofos nunca se encontraram. Quando Rousseau nasceu, Hobbes estava morto havia 33 anos. Mesmo assim, eles continuam sendo jogados um contra o outro no ringue da filosofia. Em um corner está Hobbes, o pessimista, que queria nos fazer acreditar na maldade da natureza humana. O homem que afirmou que só a sociedade civil podia nos salvar de nossos instintos mais baixos. No outro corner, Rousseau, o homem que declarou que no fundo do coração todos somos bons. Em vez de ser nossa salvação, Rousseau acreditava que a civilização era nossa ruína. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar deles, as visões desses dois pesos pesados estão na raiz das mais profundas cisões da sociedade. Eu não conheço nenhum debate que envolva tantas questões ou ramificações tão abrangentes. Punições duras versus melhores serviços sociais, reformatórios versus escolas de arte, administração de baixo para cima versus equipes empoderadas, patriarcas, de antigamente versus pais que cuidam dos filhos. Qualquer debate que se possa considerar remete de alguma forma à oposição entre Hobbes e Rousseau. Vamos começar por Thomas Hobbes, que foi o primeiro filósofo a argumentar que, se desejamos realmente nos conhecer, precisamos entender como nossos antepassados viviam. Imagina se pudéssemos voltar 50 mil anos. Como iríamos interagir naquela era de caçadores e coletores? Como nos comportaríamos numa época em que não havia um código de leis, nem tribunais ou juízes, tampouco prisões ou polícia? Hobbes achava que sabia a resposta. Lê-te a ti mesmo, escreveu ao dissecar os próprios temores e emoções. Lerás e conhecerás quais são os pensamentos e paixões de todos os homens em ocasiões semelhantes. Quando Hobbes aplicou esse método a si mesmo, seu diagnóstico foi desolador. Nos velhos tempos, escreveu, éramos livres. Podíamos fazer o que nos agradasse e as consequências eram horrendas.
Em suas palavras, a vida humana naquele estado era solitária, pobre, desagradável, brutal e curta. O motivo que teorizou era simples. Os seres humanos são motivados pelo medo, medo do outro, medo da morte. Nós ansiamos por segurança e temos um perpétuo e incansável desejo de ter cada vez mais poder, que só cessa na morte. O resultado, segundo Hobbes, uma situação de guerra de todos contra todos, bellum omnium in omnes. Mas não se preocupem, ele nos assegurou, a anarquia pode ser domada e a paz estabelecida se todos concordarmos em abrir mão da liberdade, se nos entregarmos de corpo e alma às mãos de um único soberano. O nome que deu a esse governante absoluto foi inspirado no monstro marítimo bíblico, o Leviatã. O pensamento de Hobbes forneceu a lógica filosófica de um argumento que se repetiria milhões de vezes depois dele, por diretores e ditadores, por governantes e generais. Entreguem-nos o poder, ou tudo está perdido. Vamos nos adiantar então 100 anos no tempo e encontrar Jean-Jacques Rousseau, um músico desconhecido a caminho de uma prisão em Vincennes, perto de Paris. Ele está indo visitar seu amigo Denis Diderot, pobre filósofo que foi preso por fazer uma piada infeliz sobre a amante de um dos ministros do governo. Então, ao parar de descansar sob a sombra de uma árvore, Rousseau começou a folhear a última edição do Mercury de France, quando seus olhos bateram no anúncio que mudará a sua vida. Estão abertas as inscrições para um concurso de ensaios organizado pela Academia de Dijon. Os candidatos devem responder a seguinte pergunta: a restauração das ciências e das artes contribuiu para a purificação da moral? Imediatamente Rousseau tem uma resposta. No momento em que eu li aquilo, contemplei outro universo e me tornei outro homem, escreveu. Naquele instante ele percebeu que a sociedade civil não é uma bênção, mas uma maldição. Enquanto seguia caminho até onde seu amigo inocente estava encarcerado, Rousseau entendeu que o homem é naturalmente bom e que só a partir dessas instituições é que os homens se tornam maus. O ensaio de Rousseau ganhou o primeiro prêmio. Nos anos seguintes, ele se tornou um dos mais destacados filósofos de sua época. E devo dizer, sua obra continua sendo uma leitura deliciosa. Rousseau não era apenas um grande pensador, era também um escritor de talento. Considere esse trecho mordaz sobre a invenção da propriedade privada. O primeiro homem que, depois de cercar um pedaço de terra, pensou em dizer, isto é meu, e encontrou pessoas simplórias a ponto de acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. De quantos crimes, de quantas guerras, de quantos assassinatos, de quantos infortúnios e horrores esse homem teria poupado a espécie humana, que arrancando as estacas e preenchendo os sulcos, deveria ter gritado a seus companheiros: não deem ouvidos a este impostor. Vocês estão perdidos, se esqueceram que os frutos da terra pertencem igualmente a todos nós? E que a própria terra não pertence a ninguém? Desde o nascimento dessa maldita sociedade civil, argumentava Rousseau, as coisas começaram a dar errado. A agricultura, a urbanização, o Estado, tudo isso nos tirou do caos, mas nos escravizou e nos desgraçou. A invenção da escrita e da prensa tipográfica só piorou as coisas. Graças aos caracteres tipográficos, os perigosos devaneios de Hobbes continuarão existindo para sempre. Nos bons tempos de antigamente, antes dos reis e dos burocratas, Rousseau acreditava que tudo era melhor. Quando os humanos existíamos em um estado de natureza, ainda éramos seres compassivos. Agora nos tornamos cínicos e interesseiros. Antigamente éramos fortes e saudáveis. Agora somos indolentes e fracos. Segundo sua visão, a civilização foi um erro gigantesco. Nunca deveríamos ter desperdiçado nossa liberdade. O pensamento de Rousseau forneceu a base da lógica filosófica de um argumento que se repetiria milhões de vezes depois dele, por anarquistas e agitadores, por espíritos livres e ferrabrasas,
Deem-nos liberdade, ou tudo está perdido. E assim aqui estamos nós, 100 anos depois. Poucos filósofos tiveram um impacto tão profundo em nossas políticas, nossa educação e nossa visão de mundo como esses dois. Toda a ciência da economia baseou-se na premissa hobbesiana da natureza humana, que nos vê como indivíduos racionais e interesseiros, e por sua vez Rousseau exerceu enorme influência na educação devido à sua convicção revolucionária do século XVIII, de que as crianças devem crescer livres e sem restrições. Até hoje, a influência de Hobbes e Rousseau é marcante. Nossas tendências modernas ao conservadorismo e ao progressismo, ao realismo e ao idealismo, remetem-se aos dois. Sempre que o idealista agregou-a mais liberdade e igualdade, Rousseau aprova com sorriso. Sempre que um cínico resmunga que isso só provocará mais violência, Hobbes concorda com a cabeça. Os textos desses dois filósofos não são nada fáceis de ler. Rousseau, em particular, deixa muita margem a interpretações. Hoje, porém, temos condições de testar os principais pontos de discordância. Hobbes e Rousseau, afinal, eram teóricos consumados, enquanto nós estamos reunindo evidências científicas há décadas. Na primeira parte desse livro, eu examino a questão qual filósofo estava certo. Devemos agradecer por termos deixado para trás nossa vida da natureza? Ou um dia já fomos nobres selvagens? A resposta tem muitas implicações. Página 61. É o fim do capítulo 2. Começamos no próximo vídeo com o capítulo 3, que fala da ascensão do Homo cachorrinho. Vamos ver. Tchau, tchau.